Então, olha só, gente, dando sequência à nossa correção de atividades, vamos a mais uma. Observe a seguinte afirmação: a Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte realmente confiável. O culto aos santos e a infalibilidade, ou seja, seria, infalível, tratando-se do Papa, então, não tem fundamento e qualquer membro da igreja pode se casar. E aí vem a questão número 5, ó. Estamos nos referindo, letra A, aos anabatistas, letra B, aos ideais defendidos pelo Papa Leão X, letra C, ao pensamento luterano, portanto, pensamento de Martim Lutero, aos dogmas anglicanos, fazendo referência aí à igreja anglicana, da Inglaterra, ou às religiões afrodescendentes, ou seja, esse texto estaria fazendo referência às religiões da África. E aí, qual é a resposta? A alternativa correta, portanto, é a letra C. Por quê? Porque são princípios do luteranismo, ou seja, são princípios aí, ideias defendidas por Martim Lutero, a valorização da Bíblia como única fonte de conhecimento das palavras de Cristo, negação ao culto de imagens, permissão para o casamento para qualquer membro da igreja. Justamente o que está falando aí na questão. Olha só, vamos revê-la. A Bíblia, por meio se revela, é a única fonte realmente confiável. Martim Lutero dizia isso. O culto dos santos e a infalibilidade do Papa não tem fundamento. Também é uma ideia dele, ele diz que não faz sentido cultuar santos, muitas pessoas têm imagens de santos em casa, Martim Lutero condena isso, ele não concorda com isso, essa adoração pelos santos, esse culto a esses santos, E olha só, e a questão ainda fala, e qualquer membro da igreja pode se casar. No entendimento de Martim Lutero, qualquer pessoa, qualquer membro da igreja poderia, portanto, casar, ok? Então, olha só, vamos para mais um agora, para os exercícios de aprofundamento. Então, número 1. Analise de que forma as condições sociais, econômicas e políticas da Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna propiciaram a eclosão da Reforma Protestante. Então, aí, uma pergunta no que diz respeito como que as questões sociais, econômicas, políticas do continente europeu nessa transição da Idade Média para a Moderna, elas vão propiciar aí a eclosão, a expansão das ideias protestantes. Então é o seguinte, sempre existiram movimentos contrários aos dogmas, ou seja, às regras, às leis, as posturas da Igreja Católica. Isso sempre existiu, lá desde a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, depois na Idade Média, sempre existiu. Então olha aí, mesmo na Idade Média, marcada pela cultura teocêntrica, que Deus estava ali no centro, mesmo nessa época, e ainda havendo uma repressão severa, lá na época, por conta da Inquisição, as pessoas que posicionavam-se contrárias aos ditames, às regras, aos dogmas da igreja, muitos foram perseguidos, e até mortos nas fogueiras aí da Inquisição, no Tribunal do Santo Ofício. Então, mesmo nessa época, com essas perseguições, mesmo lá na Idade Média, onde Deus era o centro, mesmo assim ocorriam heresias, ou seja, mesmo assim tinham pessoas que condenavam algumas atitudes da igreja, batiam de frente com a igreja. Porém, na transição da Idade Moderna, na transição, portanto, ali na mudança da Idade Média para a Moderna, esses movimentos eles vão ganhar mais consistência, vão ganhar mais força. Por quê? Porque o homem, o próprio homem, vivenciando a crise da estrutura feudal e a nova perspectiva trazida pelos renascentistas, ele passou a ser mais questionado, passou a ser mais, não só questionado, mas passou a ser questionador. O homem, então, questionava a igreja, questionava algumas atitudes aí tomadas pela igreja. Correto? Então é isso, espero que vocês tenham aí compreendido. Qualquer coisa estou à disposição para qualquer dúvida que se fizer necessária. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.